Olá, a paz do Senhor. Marcos 10, verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Meus irmãos, quando a palavra fala do reino, o reino de Deus, nós lembramos que ela tem duas etapas. A etapa espiritual, que é aquela que estava acontecendo nos dias de Jesus, em que o reino de Deus estava com o Senhor Jesus e com os discípulos, e com todo aquele que cresce. Mas que reino de Deus era aquele? Era o primeiro, que eu costumo chamar de primeiro. Era o sem aparência, porque Jesus estava entre eles curando, expulsando os demônios, limpando os enfermos, porém era o chamado reino sem aparência, conforme nós vimos em Lucas, capítulo 17, verso 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Sim, esta é a primeira etapa do reino, mas conforme vimos também em Mateus capítulo 6, verso 10, o Senhor Jesus, ele ensina a orar dizendo o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como assim venha o teu reino? Se ele disse para os fariseus que o reino de Deus já estava entre eles. Na verdade, era a primeira parte do reino, a parte espiritual, Agora, quando ele ensina a orar pedindo venha o teu reino, veja os irmãos que a expressão aqui não é leva-nos para o teu reino, como todo mundo fica pregando por aí, mas é venha o teu reino, Eu já disse que o povo confunde muito por causa de João 14,3, quando é dito o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Sim, a igreja iria morrer por 2000 anos, então ela teria que ter um lugar para ficar. Mas a casa da igreja, depois da ressurreição, é a terra. Então, por isso é dito: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. A vontade de Deus na terra nunca foi feita na sua plenitude? Não é isso? Então o reino ele vai ter que vir. É dito, por exemplo, em Salmos 2, verso 8 e 9, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Deus falando com o filho. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro, não é? Aí você tem o próprio filho em Apocalipse 2, 26 e 27, dizendo o seguinte: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ora,
aqui veio o reino, não é? Pede-me e eu te darei as nações como herança e os fins da terra por tua possessão, e agora você vê isso aqui se cumprindo. Mas se você quiser ainda um lugar onde essa parte física do reino venha ainda com mais plenitude, não é? É Apocalipse 11, verso 15, que é: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ora, os reinos do mundo vieram a ser? Ah, sim, é o que estava lá no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tá, agora nós vamos voltar no versículo em que nós abrimos aqui essa palavra. Quando Marcos diz, né? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Como assim? Parece que a salvação é só crer, não é isso? Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E lá está dizendo que quem não se tornar como menino não entra no reino. Por quê? A Bíblia está se contradizendo? Ela está sendo antagônica consigo mesmo? Não. E eu vou dizer para você por quê. Uma coisa é salvação e outra coisa é reino. Você lembra quando Paulo diz para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Ele não disse assim para Filipos: crê no Senhor Jesus, nasça de novo e será salvo tu e tua casa. Não. Uma coisa é salvação e outra coisa é reino de Deus. Como assim, Sérgio? Bom, nós vamos chegar lá. Não é? Para isso, a gente estuda, não é? E eu estou lendo pela 15ª vez a Bíblia. O Novo Testamento já faço em grego, buscando ao Senhor. Até a 6ª vez, até a 7ª, eu cria como creio os demais, eu era pré-tribulacionista, não é? E chega uma hora que não cabe, a conta não fecha, e você começa a buscar por quê, não é? Pois é, o reino de Deus é governo, aleluias. Quando fala reino, é governo. Então nós vemos em Apocalipse 15:11 que o reino desce, né? Já os reinos desse mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Então quando é dito reino de Deus, é dito governo. Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Vão ser todos os cristãos que vão ser reis e sacerdotes, ou seja, que vão governar no milênio? Não. É somente aquele que se tornar como criança. Ah, então eu já comecei a entender. Pois é. Somente aquele que nascer de novo. Ele nasceu de novo, ele é menino, não é? Ele está apto para o reino de Deus. Mas você sabe de algo que produziu muitos integrantes para compor
a parte reinante do reino, existe a parte reinante e a parte reinada. A parte reinante, ela nasceu muito das fogueiras, das tribulações, das aflições, das angústias, né? De pessoas que, apanhando, bem dizia, que sendo castigadas, não desprezavam, não odiavam. Essas pessoas, elas foram sendo preparadas para serem parte reinante. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos certa vez, acerca não, quer dizer, ele disse acerca, com os discípulos, ele disse que eles eram bem-aventurados, né? Não temas, ó pequeno rebanho, falando com os discípulos, porque a vós agradou o Pai dar-vos o reino. É só a eles? Não. O reino, nós já dissemos, é a parte reinante, né? Mas por que eles estavam garantidos? Os irmãos lembram de forma que todos eles morreram? Todos morreram crucificados ou morreram por violência, né? Matados por causa do reino. Então, o reino, a parte governadora do reino, a parte reinante do reino, ela é para quem nasceu de novo. Ninguém sem ter nascido de novo, sem ter se tornado criança de fato, vai reinar com Cristo, não. Mas e aí, onde é que ele fica? Ele não ressuscita na primeira ressurreição, não é? Há uma distância de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda, que é o milênio. Então, a probabilidade, né? A probabilidade, eu não estou dizendo isso aqui como 2 e 2 é 4, porque muita gente anda dizendo que Deus revelou para eles, e revelou, e quando você vai ver a coisa não tem base bíblica, não é? Mas a probabilidade é que estas pessoas que creram em Jesus e não nasceram de novo, e tem pessoas que creram em Jesus e não nasceram de novo lá no paraíso? Tem, não é? O caso do ladrão da cruz, ele creu na cruz. Então, ele nasceu de novo até morrer? Talvez não deu tempo para fazer isso. Foi salvo? Salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele creu. Mas por que em tese, ele não vai governar com Cristo? Porque não nasceu de novo. Então, se ele não nasceu de novo, mas creu, ele vai ser salvo, ele está guardado no paraíso de Deus. Naquele dia mesmo, ele foi para o paraíso. Mas ele não entrou, ele não está listo para ser rei, sacerdote e governar com Cristo, por quê? Porque não deu tempo dele nascer de novo. Quantos milhares de cristãos creram na hora da morte? Não vão governar com Cristo. Eles vão ser salvos, estão guardados na eternidade, não é? E ressuscitam na segunda ressurreição. Ué, Sérgio, mas a segunda não é só para condenação? E quem te disse isso? Ou melhor, né? Quem nos disse isso? Falar quem te disse isso é muita arrogância, não é isso? Então, o que a palavra vai dizer aqui, ó? Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui, gente, é na segunda ressurreição, viu? A primeira vai ter um juízo introdutório para o milênio, não é o final ainda. O juízo final só vem após o milênio. No verso 12 diz o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono,
e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ora, se fosse só para condenação aqui na segunda, você não teria julgamento. Já estariam todos condenados. Mas por que que aqui as pessoas são julgadas segundo as obras? Porque você tem, por exemplo, o caso que eu sempre menciono do índio que viveu no século II a.C. no Brasil, por exemplo. Eu coloco o século II para ficar bem definido. Antes de Jesus. E ele vai estar aqui, ó, nessa multidão. Aí você pergunta para ele assim, índio, você adorava, qual era a sua fé? Eu adorava Tupã. Aí você vai dizer para ele, mas Tupã não adorava o Senhor? Você vai para o inferno. Ele vai dizer, é injusta a minha condenação. Por que é injusto? Porque eu não conhecia outro Deus, eu não conhecia, ninguém pregou para mim. É justo ou é injusto? É injusto, ninguém pregou. Ele viveu isolado. O que ele tinha como regra de fé era aquilo. O que vai acontecer então? Ele vai ser julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Se as obras boas forem maiores que as obras más, ele será salvo. Se as obras boas forem menores do que as obras más, ele será condenado. Então, quando a palavra fala bem-aventurado e santo, o que ressuscita na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte, porque os da primeira não serão julgados segundo obras, ainda que vão receber galardões segundo as obras. Mas o julgamento não. Eles são salvos mediante a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são reis, são sacerdotes, por isso é que são bem-aventurados. São os nascidos de novo, que ao longo dos séculos viveram e nasceram de novo. E nessa aqui, gente, isso aqui é mediante o meu entendimento concernente à Bíblia. Qualquer pessoa que entendeu diferente e que quiser fazer uma crítica, ou que quiser falar, olha, onde você falou está errado, não tem problema não. Comente aonde eu estou errando, se eu estiver errando, por quê? Isso só me ajuda a crescer. O meu objetivo não é ser o dono da verdade, o meu objetivo é encontrar a verdade. Eu não posso partir para uma discussão teológica armado com o meu pensamento se eu amo a verdade. Eu quero que a verdade apareça, não é? Mas como explicar, por exemplo, o crer e será salvo, e para entrar no reino é preciso nascer de novo. Então você vai aprofundando e você vai chegando a certas conclusões que nós estamos mostrando aqui, não é? Os mortos que ressuscitam na segunda ressurreição, eles já são pós-milenistas, salvos, aí são levados para Nova Jerusalém. Muita gente canta, né? Em Jerusalém anseio ver, não é isso? Nas ruas de ouro andar, mas
a igreja não vai para a Nova Jerusalém agora. A igreja que ressuscitar desce com Cristo para o milênio, não é? Então você tem aquilo que nós vimos agora. Veja que a igreja ressuscita. Apocalipse 11, verso 15, diz o seguinte, nós vimos agora, né? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de Deus, vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Veja que é na sétima trombeta. A sequência aqui, o verso 16, os 24 anciões estavam sentados, não é? Prostraram sobre seus rostos. O verso 17, eles adoravam dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que era. No verso 18 é que vem a ressurreição, não é? Aqui diz o seguinte: iraram-se as nações, as nações vão se irar, é a perseguição da tribulação. E veio a tua ira, que é a ira de Deus, que é contra a ira. Deus vai se levantar contra os que se irarem, contra a igreja. E o tempo dos mortos. Por que o tempo dos mortos está aqui na sétima trombeta, hein? E não em outra trombeta? Porque foi o que Paulo disse, não é? Eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós vamos dormir. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Mas seremos transformados mediante a última trombeta. A última é a sétima, né? Então está aqui, ó, na sétima. E iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos teus servos, aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É muito sério, não é, irmãos? Porque a ressurreição está aqui na sétima trombeta. Não há como dizer que está em outra. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse 10, verso 7, diz o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que anunciou aos profetas seus servos. Lá no grego está escrito mistério de Deus, porque a ressurreição é um mistério. Então, ele está falando da ressurreição, o que Deus anunciou aos profetas seus servos. Se a ressurreição está na sétima trombeta, e não tem como estar em outra, e a sétima trombeta é o fim, é o final já da tribulação, como que tem arrebatamento antes? Meus irmãos, ficou longo, não é? Mas falar disso aqui é bom demais. Deus nos abençoe e a paz do Senhor.